dentro das telecomunicações fazemos este debate todos os anos e em todas as edições há novos objetivos que foram concretizados, novas barreiras a transpor e desafios talvez nunca calculados como aconteceu este ano. Já lá iremos. Vamos agora entrar no mundo das TowerCos e FiberCos. Connosco estão João Osório Mora da Cellnex, Paulo Favaro da Vantage Towers e Pedro Rocha da Fast Fiber. Bem-vindos mais uma vez. Tendo em conta que já nos encontramos aqui todos os anos, gostava que começassem por partilhar, e Pedro, comece por si, um balanço de como é que evoluiu o negócio no último ano. Boa tarde a todos. Relativamente à Fast Fiber, ou seja, só para enquadrar aqui um bocadinho, nós somos uma FiberCo e como FiberCo nós damos serviços aos outros operadores e pretendemos dar, e foi para isso que nós fomos criados, dar serviços de forma neutra, não discriminatória a todos. E por isso este ano de 2024, 2025 até agora, na realidade nós trabalhamos nesse sentido e nós conseguimos concretizar efetivamente esse sentido e demonstrar efetivamente que esta FiberCo, que é a Fast Fiber, é verdadeiramente uma rede neutra e completamente aberta aos operadores. Tivemos uma utilização até agora muito superior por parte dos operadores de retalho de telecomunicações da nossa rede, que até agora não tínhamos tido, tanto para prestar serviços de B2C aos clientes, às empresas, como também para prestar serviços aos operadores de retalho no âmbito do desenvolvimento das suas próprias redes e no âmbito também do 5G. E a causa desse crescimento ou desse novo... Foi necessidade, efetivamente, ou seja, o mercado perceber que a existência de FiberCos e de TowerCos, em que temos uma rede partilhada e em que os operadores não necessitam de realizar os investimentos que têm que realizar para alargarem as suas redes, mas podem partilhar essa rede com outros. Na realidade, introduziu que, efetivamente, nós tivéssemos verificado o nosso negócio a crescer significativamente durante este ano. E consegue, Pedro, especificar um pouco mais, coberturas de rede, expansão, aquisição de infraestruturas, como é que foi? Não, ou seja, os operadores tiveram grandes necessidades, por exemplo, para fazer relativamente ao 5G. Nós prestamos e disponibilizamos a nossa rede fibra para essa construção de sites 5G. Muitos deles em zonas remotas, em que na realidade eles não tinham rede e que precisavam de uma rede. E por isso nós disponibilizamos. Os operadores estão muitas vezes a partilhar essa rede com 2 ou 3 operadores, mas estão a aceder a essa rede fibra. Okay? Outros operadores, na realidade, não tinham cobertura em todas as regiões do país para aceder aos seus clientes residenciais e empresariais e estão a utilizar a nossa infraestrutura para poder. Desta forma, eles escusam efetivamente de realizar os investimentos da rede. Não existe uma duplicação de investimentos, não existe uma fragmentação de redes, existe uma economia de escala muito superior na nossa rede e os operadores diferenciam-se por aquilo que devem se diferenciar, que é pelo serviço que prestam ao cliente e não pela cobertura das suas redes. E nesse aspecto corresponderam às necessidades? Sim, tentamos, ou seja, nós realizamos, ou seja, nós tínhamos uma rede pré-estabelecida, obviamente, mas também realizamos investimentos significativos na nossa rede ao longo deste ano de 2024 e também durante 2025 para satisfazer essas necessidades dos nossos clientes. Ou seja, em 2024 nós tivemos um investimento em CAPEX de cerca de 80 milhões de euros para o desenvolvimento da nossa rede e não foi única, não foi porque nós quisemos. Que em relação a 2023, por exemplo? Foi mais ou menos na mesma ordem de grandeza também. Foi mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Paulo, também ouvir a perspectiva da Vantage Towers, como é que foi 2024 e no fundo também 2025, que já decorreu aqui meio ano. Então, boa tarde a todos. De forma sucinta, ia dizer que foi um ano muito bom. Foi um ano muito positivo, mais um ano de crescimento, no qual até ultrapassamos as nossas expectativas, honestamente. Só para dar uma noção dos volumes de trabalho que tivemos durante o ano, continuamos no nosso caminho no sentido de construirmos novos sites. No final do ano construímos mais do que 100 novas instalações, portanto, em zonas brancas onde não havia cobertura e, portanto, em condições bastante difíceis.
Continuamos, à semelhança também do que o Pedro estava a dizer, no nosso caminho de trabalharmos com todos os operadores do mercado e avançamos com colocações de todos os operadores nas nossas instalações, portanto, ali também centenas de colocations, e continuamos a ajudar com o desenvolvimento do 5G. Portanto, mais do que 1000 instalações foram atualizadas, e isso quer dizer, do ponto de vista da engenharia civil e também do ponto de vista da energia. E, enfim, foi, mais uma vez, um trabalho muito grande, e acho que na sessão que tivemos no ano passado, cá no Congresso, estava a dizer que esperava chegar a um valor de taxa de partilha das nossas instalações entre o 1.6 e o 1.7, o que quer dizer que temos em média 2 operadores quase por cada uma das instalações, e fico contente em confirmar que ultrapassamos até o 1.7, portanto estamos no bom caminho. E 2025 é um bocado para continuarmos neste caminho, não é? As vertentes principais da nossa estratégia continuarão a ser crescimento orgânico, portanto achamos que ainda há coisas para fazer no mercado e cá estamos para ajudarmos os nossos clientes. E depois temos também vertentes que têm mais a ver com a otimização das nossas operações. Acho que estamos a investir e bastante na vertente da digitalização das operações e dos processos internos. E talvez vamos falar É uma nisso. necessidade também, no fundo. É uma necessidade. É. E também, nos anos passados, tínhamos dito que íamos avançar com a criação de um centro de competências de IT cá em Portugal. E isto aconteceu em outubro do ano passado, portanto começamos a ter competências cá em Portugal, e isto está a nos ajudar a acelerarmos, não é? Nesta agenda de digitalização. E, portanto, eficiências operacionais e, por fim, também estamos a trabalhar no sentido de otimizarmos o portfólio existente, e isso passa por eficiências de produção e eficiências de gestão, e proteção também dos terrenos nos quais as nossas instalações são implantadas. Portanto, esperamos que este 2025 e 2026 continue no caminho que já estamos a fazer. Portanto, um bom ano para a Fast Fiber, um bom ano para a Vantage Towers. João, no caso da Cellnex. Boa tarde, Carolina. Para a Cellnex tivemos também um ano de crescimento e investimento. Eu começava por agradecer aqui à PDC, ao Rogério e à Sandra pelo convite para estar aqui em mais um painel. No ano passado a PDC fez 40 anos e este ano a Cellnex faz 10 anos. Foi em 2015 que tivemos o nosso IPO em Espanha. Tivemos aqui um percurso de 8 anos em que investimos mais de 40 mil milhões de euros em 40 transações em 12 países e tornámos o maior operador europeu de infraestruturas de comunicações móveis. Temos mais de 110 mil torres nestes países e abrangemos cerca de 250 milhões de europeus. Em Portugal, terminámos o ano 2024 com 6.700 sites e 400 sites indoor. Tivemos um crescimento de receitas superior a 20%, foi um dos crescimentos maiores que tivemos no grupo Cellnex, e fizemos um grande investimento. Investimos mais de 120 milhões de euros em novas infraestruturas em Portugal. Este investimento serviu para, por um lado, suportar adaptações em sites existentes, em mais de 1000 sites, para termos novos clientes, novas colocations, como chamamos, e serviu também para construirmos novos sites. Nós construímos mais de 160 novos sites, já temos um total de 800 sites novos construídos desde 2020, desde que começámos a construção de novos sites. Isto são sites que estão planeados de raiz, com especificações de engenharia para suportarem 3 operadores, e 90% destes sites ou mais estão localizados em zonas de baixa ou média densidade, ou seja, temos aqui uma contribuição também bastante relevante para a coesão territorial do nosso país. Em 2024 foi também o marco de uma nova fase, enfim, que já se tinha iniciado em 23 do grupo, que é uma fase, portanto, após estes 8 anos de expansão por aquisições, entramos numa segunda fase de consolidação das operações existentes, com crescimento orgânico e remuneração acionista. Portanto, são aqui os 2 pilares essenciais. Dentro do eixo do crescimento orgânico,
A parte das eficiências é uma área que demos aqui bastante atenção e criámos uma empresa e uma atividade específica para real estate, ou seja, nós em Portugal e também na Europa devemos ser dos maiores arrendatários do país. Portanto, temos contratos de arrendamento em todos estes 6.700 sites que referi com senhorios. E temos depois contratos com os nossos clientes, os operadores, com relações de 15 a 20 anos. E, portanto, é muito importante conseguirmos assegurar que nestes sites, por um lado, conseguimos ter esta estabilidade contratual para um dia não ficarmos sem os sites, e por outro, tentarmos também aqui negociar algumas aquisições de sites mais críticos, e foi isso que fizemos com esta empresa. Portanto, criámos uma empresa no grupo. Portugal esteve entre os 5 países que liderou este processo. Tivemos só em 2024 mais de 5 milhões de euros em investimento de terrenos que ou comprámos ou fizemos contratos de longo prazo. E isto temos aqui também, portanto, por um lado as poupanças e por outro lado este longo prazo que precisamos para os contratos com os operadores. Portanto, foi um ano de bastante crescimento, muito investimento, um contributo relevante para a coesão territorial e também para este esforço das metas digitais, quer de Portugal, quer para a Europa. Começámos aqui pelos aspectos mais positivos, está feita a primeira ronda. Eu gostava de ouvir-vos sobre desafios, barreiras, e houve um enorme. Este ano, já há pouco ouvimos aqui colegas vossos a falar do apagão. O país ficou às escuras pela primeira vez, sem rede móvel, sem dados, sem eletricidade. No caso da Fast Fiber, Pedro Rocha, não há, ou seja, a empresa não é afetada nem sequer indiretamente, mas gostava que partilhasse connosco, no fundo, a sua perspectiva, ligado a esta área, como é que foi, como é que a empresa viveu essas horas? Bem, a Fast Fiber não é impactada porque nós somos uma rede de fibra e somos uma rede de fibra passiva e por isso nós não temos energia para ligar os equipamentos. Essa parte está toda do lado dos operadores e por isso o nosso impacto relativamente do apagão é relativamente reduzido. Obviamente que teve impacto nas operações da própria empresa, okay? Ou seja, nas operações, porque claro, nós temos que operar e manter uma rede de fibra e por isso, a partir do momento em que ficamos sem energia, na realidade todas as interações são um bocadinho mais dificultadas. Esta questão relativamente ao apagão, ou seja, está colocada agora nesta fase, colocou-se porque na realidade existiu o apagão, mas eu acho que nós devemos pensar um bocadinho na resiliência das redes como no seu global e não é só única e exclusivamente através das energias, ou seja, existem outros fatores que poderão implicar interrupção de serviço das redes e, na realidade, esses fatores devem ser tidos em conta. E, por exemplo, fatores como incêndios, perturbações climatéricas significativamente elevadas e que isso, sim, tem implicações muito mais graves numa rede passiva como a da Fast Fiber. O país já passou por isso. E já passei por isso, ou seja, nós tivemos incêndios ao longo destes últimos anos, tivemos tempestades, ainda agora também durante o inverno tivemos umas tempestades, o Martinho, bastante significativa, ou seja, e nessa altura, na realidade, aquilo que nós temos que fazer é estar prontos para, porque não há forma de as obviar, mas é estar pronto para, na realidade, operar o mais rapidamente possível, mas, a priori, aquilo que nós deveríamos realizar e que nós estamos a realizar, é dotar a nossa rede de uma resiliência que, se calhar, ela ainda não tem. Ou seja, e digo isso, por exemplo, na Fast Fiber nós temos um programa para passar todos, ou não é todos, mas principalmente aqueles que estão nas rotas principais, nos traçados principais de fibra, passar toda essa fibra que está em traçados aéreos e que está assente em postos para traçados subterrâneos. Ficará muito mais protegido e ficará muito mais... não será tão afetado por todos esses fenómenos atmosféricos. Tudo isso tem um custo, mas nós estamos a realizar esse trabalho de realizar e retirar as fibras do traçado aéreo para pôr em condutas. Agora... Isso está em que ponto? Essa necessidade está em que ponto? Nós não estamos a fazer globalmente, estamos a fazer nas principais rotas, naquelas rotas que na realidade nos permitem assegurar mais serviço aos clientes e às empresas. Por exemplo, rotas internacionais. Por exemplo, rotas com ligação aos data centers. Por exemplo, rotas de ligação aos cabos submarinos.
Porque, na realidade, aí são a grande concentração de dados e são essas rotas que necessitam de uma resiliência. Nós sentimos isso, mas os nossos clientes também sentem isso. Ou seja, não há operador nenhum de data center que queira ter uma conectividade da sua rede que não seja em condutas. E isso é essencial, e eu diria mesmo, ou seja, acaba por ser essencial para o país, se nós queremos efetivamente que Portugal seja uma economia digital, verdadeiramente digital, e que seja até um exemplo relativamente à Europa, e uma porta de entrada de cabos submarinos e de data centers, nós temos que seguir esse caminho. E temos que seguir esse caminho dotando efetivamente as empresas de uma resiliência que hoje em dia não têm. Okay? Isso não se faz sozinho com os operadores. Nós, Fast Fiber, estamos disponíveis a realizar tudo isso, mas nós precisamos também que todos os stakeholders que estão envolvidos também participem e tenham o seu papel. Ou seja, nós teremos um papel, os operadores também terão o seu papel, mas o Governo e o regulador têm um papel importantíssimo, na realidade, para nos permitir, efetivamente, utilizar as infraestruturas que hoje em dia já existem ao longo da rodovia. Que medidas é que ajudariam, governativas? A implementar legislação ou efetivar a legislação que já existe hoje em dia para a utilização de infraestruturas aptas, mas na realidade que ela seja implementada na prática e que nos dê a possibilidade de ter o direito de construção, por exemplo, ao longo das rodovias. A chamada burocracia. Não é só burocracia, também, mas na realidade se elas já existem, não são aplicadas. Exatamente, mas gostaríamos de vê-las efetivadas. Gostaríamos de vê-las efetivadas. E lá está, tudo isso são resiliências que na realidade dotam a rede de uma outra qualidade e que nos permite obter clientes internacionais, clientes que querem vir para Portugal. A estratégia digital nacional que o Governo tem, ou a estratégia da década digital de 2030 da Comissão Europeia, só serão conseguidas atingir-se em Portugal se efetivamente nós tivermos umas redes com essa qualidade. Obviamente que, paralelamente a isto tudo, nós também temos de ter atenção, ou seja, tal como falou, a rede elétrica também precisa se dotar da resiliência para, na realidade, não faltar, mas eu acho que o outro painel já referiu isso diversas vezes, de se dotar para que, na realidade, nós continuemos, porque não é plausível, não é tanto pela Fast Fiber, mas pelos outros operadores, que eles tenham que se capacitar para ter energia durante longos períodos de tempo, quando esse, na realidade, é o papel da rede elétrica. É uma realidade da origem do problema. Paulo, vamos recuar até esse dia 28 de abril. Como é que a empresa, como é que a Vantage Towers viveu esse dia? Foi um dia horrível. Foi um dia horrível e ainda por cima porque estava de férias, primeiro dia de férias, o apagão acontece. E agora... foi ali uma situação diferente, porque como o Pedro estava a dizer, estas empresas, todas, têm capacidade para gerir situações de crise. Não é a primeira vez que isto acontece, incêndios, tempestades, mas normalmente isto acontece numa área geográfica específica do país. Aqui temos uma disrupção que está a afetar, está a impactar o país todo ao mesmo tempo, não é? Portanto, o que é que se faz? No dia, o que se faz é criar ali uma unidade de crise para criar um canal de comunicação com os parceiros que trabalham conosco na manutenção dos nossos ativos, não é? E afinal, não podemos fazer muito, sendo que dependemos da energia da rede elétrica, claro. Não é? O que se pode fazer é se disponibilizar para ajudarmos os clientes com base nas exigências deles. Ou seja, os sites não são todos iguais na rede. Há sites que são mais importantes, para o Pedro são as rotas, não é? Que ele estava a dizer. Para mim são os sites. O que temos que fazer é falar com os clientes e ver se podemos ajudar no sentido de esticarmos um bocado a autonomia dos sites. E, concretamente, isto traduz-se, por exemplo, em mexer no nosso pool de geradores transportáveis para os instalarmos nestes sites que foram identificados. Às vezes, isto significa também simplesmente despachar pessoas para verificar pontualmente o que acontece no site e pronto, trabalhar desta forma. A verdade é que esta só foi a primeira parte. O trabalho também continuou nos dias a seguir. No segundo dia, o trabalho principal foi, mais uma vez, acertar o que estava a acontecer nos vários sites, à medida em que a energia estava a voltar.
Às vezes os equipamentos não voltam a funcionar porque ali há problemas com o facto que a energia está a voltar de repente e, portanto, mais uma vez, tens que despachar pessoas a verificar pontualmente as situações. Há energia, não há energia, o que acontece. E depois, a partir daí, há o trabalho, na minha opinião, maior, que é o trabalho de definir que tipo de resiliência que pretendemos nas redes e trabalhar com os clientes para a implementarmos. E, mais uma vez, isto quer dizer que temos que pensar onde é que queremos pôr geradores, mais baterias, aumentar a autonomia. É um trabalho muito grande. E, claramente, agora ainda estamos um bocado em choque, não é? Portanto, não queremos que isto volte a acontecer e, se acontecer outra vez, não queremos ficar na mesma situação. Portanto, estamos a trabalhar muito duramente com os clientes no sentido de acabarmos com este plano. Só para esclarecer as dúvidas, nós estamos a falar de resiliência que não existia nas redes. Existia, mas não existia ao nível no qual estamos a trabalhar agora. Portanto, efetivamente, estamos a falar de aumentarmos as resiliências nas redes, com base nos requisitos, nos pedidos dos clientes. Mas é algo a mais. Talvez o incidente, o que aconteceu no dia, reconfigurou o conceito próprio de resiliência, o que está a ser pretendido, e estamos a trabalhar no novo normal, mas de normal, neste apagão, não houve muitas coisas, honestamente. O João Osório Moura tem aqui, temos a vantagem da Cellnex operar quer em Portugal, quer em Espanha. Como é que foi gerir uma empresa, tudo o que isso implica, uma empresa de telecomunicações, num dia, como dizia aqui o Paulo, horrível? Aqui o Paulo estava de férias, não é? Bem, foi um dia muito tenso. Nós começámos, como todos, com falha de energia no escritório, perceber o que é que se passa com o condomínio. Passado 2, 3 minutos, já tínhamos indicação que os nossos clientes estavam sem energia no país todo. E passado mais 1 ou 2 minutos, recebi uma chamada do Comitê de Crise de Espanha, portanto, a referir que já estávamos sem energia em Espanha, Portugal e também sul de França. O que é que fazem de imediato? Portanto, nessa fase, todos nós não sabíamos muito bem o que é que estava a acontecer. Portanto, que medidas é que foram tomadas praticamente no imediato? Bem, a experiência foi diferente em Espanha e em Portugal. Porquê? Nós em Portugal não temos serviços ativos relevantes e, portanto, o que prestamos é um hosting passivo aos operadores e os sistemas de energia são dos operadores, não é? E, portanto, em Portugal acompanhámos os operadores desde o início, perceber o que é que iam fazer, se precisavam ou não de ir aos sites. Nós, felizmente, já fizemos um upgrade de todas as fechaduras dos nossos sites para um sistema inteligente que é eletrónico, mas não tem baterias, portanto, é alimentado pelos telemóveis, que são pré-autorizados com 24 horas de antecedência, portanto, qualquer deslocação a um site foi possível ser feita. E basicamente fomos acompanhando os operadores, mas fomos percebendo, quer os operadores de comunicações, quer o Ciresp também, que é nosso cliente, que as preocupações eram outras, portanto, não eram com a infraestrutura passiva, eram sim com a rede ativa, os circuitos de transmissão, e nessa componente não conseguimos ajudá-los, não é? Em Espanha foi muito diferente, porque em Espanha nós temos redes de teledifusão, portanto redes de broadcasting TV, redes de broadcasting de rádio, prestamos esse serviço diretamente. Temos também redes de emergência, redes, por exemplo, de emergência da Guarda Costeira. E aqui tivemos uma experiência muito ativa. Portanto, nós tivemos mesmo que, como os operadores, estar num comitê de crise a perceber como é que se comportou a rede. Felizmente, em Espanha, a rede comportou-se muito bem. Não só a parte de broadcasting, que permitiu às pessoas irem acompanhando, não é, pelo rádio, sobretudo, o que é que ia acontecendo, mas sobretudo também as redes de emergência. Portanto, tivemos sempre a rede operacional e no final até acabámos por ser parabenizados pelas autoridades, Isso em Espanha, portanto a rede de emergência esteve sempre... Portanto, tivemos aqui um cenário diferente do que acabámos por ter em Portugal. Isto foi um trabalho incansável das nossas equipas, isto não acabou no dia 28, apesar de em Espanha até a energia ter regressado mais cedo.
prolongou-se depois pelos dias seguintes até estabilizarmos a rede e as operações. Pronto. Eu queria só acrescentar aqui um tema também e construir em cima do que o Pedro disse, que é o apagão foi sobretudo elétrico, não é? E eu sinto que houve aqui uma certa injustiça, e é esta a palavra, injustiça, da forma como foi percepcionado aqui em Portugal de que os operadores é que falharam. Portanto, já aqui no painel anterior isto foi referido, não é? O que falhou foi a energia, porque em primeiro lugar não se percebe como é que falhou, aliás já passaram mais de 2 meses, ainda não se conseguiu ter uma resposta cabal para o que é que aconteceu. Nem no mundo empresarial, ou seja, essa ausência de resposta permanece. Exatamente. E sobretudo também não se percebe como é que demorámos tanto tempo para reativar as centrais, não é? Portanto, quando falamos em resiliência, falamos em, por um lado, tentar evitar que os sistemas vão abaixo, não é? Mas, por outro, quando há um problema, quão rápido é que se consegue recuperar o sistema, não é? E, portanto, não se percebe como é que temos centrais depois que não se reativam, não é? Os temas dos black starts e toda essa teoria e investimentos que foram identificados, penso que aí há um grande caminho a fazer, portanto, na parte da resiliência elétrica e um pouco menos nas telecomunicações. Acho que isto foi também um grande teste para todos. Foi um teste que era impossível fazê-lo de uma forma controlada, não vamos mandar um país abaixo só para perceber como é que se comportam as redes, não é? E, portanto, isto também permitiu, como o Paulo referiu, identificarmos quais é que eram as componentes das redes, não é? E dos circuitos e da transmissão e dos nossos sites, portanto, onde é que podemos melhorar para estarmos mais resilientes se e quando isto acontecer. Também acho que não é viável agora termos baterias e geradores a gasóleo em todos os sites e, portanto, isto é um investimento que não vai acontecer e, portanto, vamos afinar, vamos aprender, mas, sobretudo, o foco, mais uma vez, acho que tem que estar na resiliência elétrica primeiro do que nas telecomunicações. Mas há, com certeza, lições a retirar desse desafio que tiveram. Duvido que exista melhor teste do que um apagão geral. O caso da Fast Fiber, o Pedro já explicou, não há aqui grande efeito direto, nem sequer indireto, mas voltando à resiliência, e o Pedro dava o exemplo dos fenómenos climáticos severos, e Portugal já tem tido, infelizmente, alguns. Há planos em curso para reforçar a resiliência das infraestruturas? Planos objetivos? Nós temos um plano objetivo, ou seja, tal e qual como eu tinha referido, ou seja, nós temos um plano de colocar grande parte das nossas infraestruturas em traçados subterrâneos, em condutas, para eles não ficarem à mercê desses fenómenos climatéricos. Agora, tal como eu referi, todas essas questões de resiliência devem ser consertadas, ou seja, tal como foi na energia, e eu concordo inteiramente com o que o João Moura disse, relativamente à parte energética, que na realidade foi o culpado do apagão, e a resiliência da parte energética tem que ser primordial, mas há aqui uma outra coisa, ou seja, a resposta tem que ser sistémica e tem que ser transversal a toda a gente. Ou seja, as energias têm que fazer o seu papel, as telecomunicações de certeza que também terão que fazer o seu papel para resistir mais a um apagão de energético. Nestes fenómenos climatéricos, como eu referi, nós teremos que fazer o nosso papel, mas depois também existem outros stakeholders que têm que fazer o outro papel, tanto no mundo empresarial, e como eu referi também, ao nível governamental e ao nível do regulador. Ou seja, hoje em dia já existe a possibilidade, através de um decreto-lei que nos permite efetivamente utilizar infraestruturas que existem no país que estão aptas para nós colocarmos as nossas redes de fibra e, como eu referi, apesar de existir, muitas vezes, na prática, ele não é implementado. Na prática, nós não conseguimos passar as redes, apesar de nós os queremos. Na prática, o que se hoje pratica não nos permite, efetivamente, por exemplo, construir condutas ao nível da rodovia, se eu quiser. Ou seja, não nos permite passar cabo em alguns sítios. A informação... Mas é por questões ambientais? Não, é por questões meramente de opções políticas ou opções legislativas relativamente e que não nos permitem. Por isso é que eu estou a dizer que a resposta tem que ser concertada e tem que ser todo. Cada um tem que fazer o seu papel, nós estamos a fazer o nosso papel. E repare,
todo este enquadramento de resiliência vai sendo cada vez mais importante e, como eu também já referi, ou seja, se nós queremos efetivamente ter um país digital, em que na realidade temos redes de telecomunicações que sejam bastante resilientes, não só por causa da eletricidade nas torres, mas também por causa da fibra, nós temos que seguir esse caminho, ou seja, de termos uma resposta transversal e de todos os stakeholders olharem para esse problema e levarem soluções para que seja possível implementá-las. Se nós não o fizermos, ficamos atrasados depois na parte digital. Por exemplo, só para dizer aqui, para dar aqui um bocadinho uma comparação, em outros países que estão mais evoluídos e hoje em dia cada vez mais em termos de digitalização o mundo vai avançando, mas existem outros países como por exemplo os Estados Unidos ou o Sudoeste Asiático que estão muito mais avançados connosco. Hoje em dia a proliferação de data centers e da comunicação entre data centers é brutal entre eles. Todas as redes que estão, que fazem esse ecossistema de data centers, ligados a cabos submarinos, a rotas internacionais, às grandes empresas, tudo isso tem uma resiliência quase à prova de bala. Hoje em dia, os clientes, aquilo que nós chamamos os grandes clientes desses data centers, que são os hyperscalers, como uma Google, uma Meta ou um Amazon, aquilo que querem são redes dedicadas e querem redes únicas, exclusivamente, só para eles perceberem, inclusive no interessado subterrâneo, dedicadas para eles terem a certeza que, no caso de existir aqui alguma catástrofe, na realidade, eles têm como atuar e a rede não é contaminada com utilizações de outros. Ou seja, e nós temos que caminhar para esse caminho. Não estou a dizer se calhar no extremo, mas temos que caminhar efetivamente para dar uma resiliência às nossas redes que nos permita competir com outros países. Paulo Favaro, esse dia em que tudo ficou às escuras fez com que as empresas passassem a olhar para a resiliência, para essa vertente do negócio de outra forma? É um bocado o que eu estava a dizer antes, não é? No imediato, simplesmente mitigar o impacto e depois, a partir daí, trabalhar no sentido de definir quais são os requisitos e trabalharmos nessas. Só para dar um exemplo, a Carolina estava a falar em situações climáticas difíceis, não é? Normalmente temos programas de inspeções às infraestruturas, às torres, estamos a investir milhões todos os anos para que isto aconteça. É normal gerir um património de ativos desta forma. É algo que continuamos e continuaremos a fazer. E isto ajuda no sentido de mitigar os impactos destes fenómenos. Por exemplo, na tempestade de Martinho, não é? Felizmente não tivemos infraestruturas a cair, tivemos danos, mas foram limitados. Porquê? Porque tínhamos feito esse trabalho de inspeções, esse trabalho de manutenção preventiva. E agora, o que aconteceu... Era aí que eu queria chegar, se este é um trabalho, que já está a ser feito há muito tempo pelas empresas, desde ou se o apagão teria mudado isso? Não, do ponto de vista das infraestruturas, este trabalho de manutenção preventiva estava a ser feito desde sempre e acho que desde que a Vantage existe, aliás, 10 anos, 5 anos para nós, neste ano, e pronto... isto tem vindo a acontecer até mais frequentemente, não é? Porque é o nosso foco, é o nosso portfólio, é o que estamos a gerir. Do ponto de vista da resiliência, do ponto de vista da energia, já havia umas práticas que estavam aplicadas, estavam a funcionar. Agora, o que aconteceu faz com que estamos a olhar nisso e pensar como é que podemos reforçar aquelas práticas, mas já existiam. Portanto, olharmos para o life cycle das baterias, olharmos para os geradores, os poucos que temos instalados, não é? Porque, não, como o João estava a dizer, não vais instalar geradores por todo lado. Não é normal, não acontece aqui em Portugal, mas não acontece nos outros países também. Portanto, verificarmos que os geradores têm a capacidade de arrancar no caso de necessidade. São coisas que já fazíamos. O que aconteceu faz com que se olhe na lista da manutenção preventiva e se decida o que temos para fazer para reforçarmos até estes processos. Portanto, é algo que já existia. Simplesmente foi uma disrupção tão abrangente
que faz com que seja necessário olharmos outra vez para os processos e decidirmos o que é que temos que reforçar. João, que efeitos é que esta disrupção teve na forma como a Cellnex tem investido na resiliência? Bem, como referi, temos aqui realidades diferentes em Portugal e Espanha, não é? Em Espanha também serviu muito para reforçar a preparação que tivemos e, no fundo, também depois este reconhecimento que acabámos de ter. Obviamente que tivemos aqui temas e vamos ter temas para a frente para afinar, mas isto mostrou a todos o quão importante é conseguirmos assegurar serviços críticos à população. E, portanto, mesmo como referi há pouco, esta percepção, não é, que as telecomunicações têm de, enfim, se falham, enfim, que tudo para, não é? É uma responsabilidade grande, não é? E aqui temos que tentar assegurar essa continuidade. Em Portugal tivemos o apagão, mais uma vez referi, não houve aqui propriamente um grande impacto no nosso negócio, mas tivemos, como o Pedro já referiu, várias tempestades. Portanto, tivemos o Martinho este ano em março, tivemos em 2018, para quem se lembra, o Leslie, também uma tempestade que assolou sobretudo ali a zona da Figueira da Foz. E nós, ao contrário do Pedro, não conseguimos enterrar as torres. E, portanto, o único caminho que temos é reforçá-las. Nós já reforçámos a maioria das nossas torres, isto quer através de manutenções preventivas que fazemos e corretivas, quer também, sobretudo, através de novos projetos que temos para colocalizar novos clientes. Portanto, nós temos aqui um projeto em curso com centenas de colocalizações dos nossos clientes âncora. Tivemos um projeto também que está agora em fase de conclusão com um novo entrante de milhares de sites que foram intervencionados e a maioria deles teve que ser reforçado. Portanto, este portfólio que adquirimos foi o portfólio dos anos 90, sobretudo, final da década, onde os operadores começaram a construir as suas torres, na altura apenas para um operador, portanto, para a sua própria rede, não é? E, portanto, quando adicionamos mais equipamentos à torre, tipicamente há aqui um processo de reforço da mesma, enfim, que pode passar por enfim, reforços mais clássicos, e se calhar também introduzir aqui um tema, não sei se vai tocar nele ou não, mas também processos inovadores. Nós na Cellnex, fruto muito deste projeto grande que tivemos aqui de localizações, perdão, fomos forçados em centenas de sites, ou fomos confrontados com uma situação que muitos destes sites não era possível fazer reforços. Portanto, estamos a falar de sites que tiveram especificações um pouco mais baixas na sua construção e mesmo com o reforço tradicional não foi possível, não era possível fazer esse reforço. E, portanto, qual é que era a solução? Substituir o site. Estamos a falar aqui de um investimento de centenas de milhares de euros, que não só provavelmente não era financeiramente viável, como também temporalmente iria-se prolongar muito tempo. E, portanto, desenvolvemos internamente e também com um conjunto aqui de parceiros com quem trabalhamos, umas novas estruturas para reforçar as torres. Internamente chamamos o exoesqueleto. Convido-vos, se forem, a próxima vez que forem na A1 ou na A2, onde reparar que há torres de telecomunicações que têm reforços laterais treliçados, portanto 3 reforços. Isto foi uma inovação, nunca se tinham feito este tipo de experimentação. João, então deixe-me que guardemos estes últimos 8 minutos para a parte tecnológica da inovação. E agora vou aqui ao Pedro para saber qual é que tem sido então a evolução tecnológica nas redes. Por onde é que ela tem andado? Bem, nas redes de fibra, ou seja, nós temos inovação em tudo aquilo que são as operações da organização e por isso tentamos, principalmente em termos de processos. Nós estamos, e aquilo, o nosso papel e na realidade aquilo que a Fast Fiber realiza é tentar dar resposta efetivamente àquilo que os operadores acham que deve ser a inovação e nomeadamente como é que devem implementar, e por isso nós dotamos os operadores com os meios para que eles possam também inovar. Futuramente, aquilo que nós vamos assistir num mundo digital é uma capilaridade cada vez maior das redes de fibra, com maiores capacidades e por isso aquilo que nós tentamos realizar
é dotar o país e as infraestruturas dessa capilaridade, realizando os investimentos que permitem aos operadores depois prestar os seus serviços. Isto tanto na rede fixa, como, por exemplo, através da rede móvel, através do 5G. Okay. Paulo Favaro, por onde é que tem andado a evolução tecnológica das redes nestes últimos tempos? No caso da Vantage Towers, acho que as inovações têm a ver com inovações de engenharia, inovações de produto. No caso de inovações de engenharia, no ano passado, por exemplo, trabalhámos com parceiros no desenvolvimento de uma solução de torres que são construídas com um polímero reforçado com fibra de vidro. E isto ajuda muito no desenvolvimento, na implementação, aliás, de sites num contexto urbano, em cima dos edifícios. Instalamos isso aqui em Lisboa, no centro. E no caso das inovações do produto, trabalhamos também no conceito de um site off-grid, sendo que uma das dificuldades principais no desenvolvimento dos novos sites é a ligação à rede elétrica, mais uma vez, o tema volta na conversa, e portanto desenvolvemos ali uma solução que afinal é um conjunto de energia solar, baterias, geradores, para dar a possibilidade aos clientes de pôr o site a irradiar. Estas inovações normalmente acontecem graças à interação muito positiva que temos com os parceiros, que estão cá também, e graças também ao novo centro de competências de IT, que temos cá em Portugal, estamos a avançar no sentido de, por exemplo, integrarmos a inteligência artificial nos processos internos. Portanto, temos, por exemplo, processos que vêm com volumes muito grandes de transações e interações, acho que temos com os proprietários dos nossos sites e, portanto, a introdução da inteligência artificial faz com que uma triagem inicial seja feita por essa e ajuda também a oferecer um contexto aos nossos colaboradores para que eles façam efetivamente um trabalho que tenha um valor acrescentado maior no sentido de tomar decisões e ações mais rapidamente. Essa é um exemplo da integração com a qual estamos a avançar. E temos também outros processos nos quais estamos a fazer a mesma coisa. O João já teve aqui a oportunidade de dar essa nota. Eu gostava, acho que é interessante também ouvir a perspectiva da Cellnex sobre o que já falou aqui o Pedro Rocha, sobre o licenciamento. E o nosso tempo está mesmo a terminar, vou falar ao seu poder de síntese. Continua a ser a maior barreira, a barreira gigante para empresas desta área. Nada mudou. Diria que essa seria a segunda maior barreira. Coincidentemente, a nossa principal barreira é a energia. Porquê? Porque os equipamentos de telecomunicações não funcionam sem eletricidade. E nós, cada vez que fazemos um upgrade a um site, por exemplo, com 5G, cada vez que trazemos um novo cliente ou cada vez que montamos um site, precisamos de... A energia tem de corresponder, não é? Energia. E estamos a falar em energia que às vezes demora meses, outras vezes anos. Porque eu estive a recuperar esta semana, nós temos mais de 50 sites que pedimos em 2022, 2023, que não temos ainda energia. Ou seja, fizemos o investimento, as populações não conseguem ter as redes de comunicações e não há prazos. E estamos a falar de baixa tensão, estamos a falar em 2 ou 3 fichas elétricas como as que temos em casa. Nós estamos a falar de um data center. Isto é energia para ligar 1 ou 2 secadores de cabelo. É isto que estamos a falar. E, portanto, acho que aí precisamos, e já alertámos aqui as várias entidades de processos mais rápidos, porque é o nosso principal entrave. O licenciamento é também, por vezes, complicado. Temos 308 municípios, cada um com o seu processo. Estamos esperançosos, como também referiu o Pedro, que o GIA vai ajudar este novo regulamento europeu que vai entrar em novembro, que vai ajudar a resolver alguns destes procedimentos para conseguirmos um licenciamento mais célere e, sobretudo, quando esbarramos também com autorizações, que haja aqui também uma sensibilidade que, sem telecomunicações, não conseguimos digitalizar o país. E, para isso, precisamos de estações. Elas não são bonitas, mas são necessárias.
E, portanto, temos soluções de camuflagem quando são temas de edifícios históricos ou reservas, mas deixam-nos colocar as estações e, portanto, e deixam-nos colocar rapidamente. Não é? Portanto, eu diria que esses são os principais desafios que temos aqui para conseguirmos contribuir para esta transição digital e para as metas da União Europeia e de Portugal digital. Chega ao fim este nosso debate. Desejo muita resiliência para o próximo ano. Espero que não haja nenhuma surpresa como este ano. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.